meus queridos, eu sou o professor Leandro, seja muito bem-vindo à nossa aula de Matemática Financeira. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês como são calculadas as parcelas e a taxa de juros no financiamento de um imóvel. Eu escolhi esse tema porque é um assunto muito interessante que faz parte das ações financeiras no nosso dia a dia, como, por exemplo, a forma com que a gente parcela as nossas compras, a valorização do dinheiro com o tempo, ou até mesmo para saber quanto de juros ele vai pagar quando adquire um bem financiado, como um carro ou um imóvel, no caso do nosso exemplo hipotético aqui. Tá? Mas antes de eu falar das parcelas aqui, dos juros e do imóvel, eu quero relembrar com vocês alguns detalhes que são importantes para essa aula aqui, como, por exemplo, o que é taxa de juros e por que taxa de juros. A taxa de juros ela nada mais é que um percentual aplicado sobre um capital investido. Bom, quem investe espera lucro, mas nem sempre esses acréscimos que a gente paga em algumas parcelas têm a ver com lucro. Vou dar um exemplo para vocês aqui bem básico, que é a inflação. Todo mundo conhece, que é aquela alta de preço anual que ocorre aí com tudo, geral, desde alimentação, vestuário, tudo. Funciona mais ou menos assim. Vamos dizer que ano passado eu tinha uma nota de R$100 em 2021. Com esses R$100 eu comprava um botijão de gás. Aí a gente passou para 2022 e a gente ficou sabendo que a inflação foi de 10%. Ou seja, para eu comprar o mesmo botijão de gás este ano, eu preciso desembolsar R$110. Isso é inflação. Para eu adquirir o mesmo bem, eu preciso de 110. E se você tem um botijão de gás guardado do ano passado, você for vender ele esse ano, você vender ele por 110, você não está ganhando. Você apenas conseguiu manter o seu capital equivalente. Tranquilo? Bom, esse é um acréscimo que não visa só lucro, mas sim você continuar mantendo o seu patrimônio com o mesmo valor. Agora, falando sobre o juro em si. Os juros eles são subdivididos em duas categorias. A gente tem o juro simples e o juro composto. Qual que é a diferença entre esses dois juros? O juro simples é o seguinte: supondo que eu tinha essa mesma nota de R$100 e eu emprestei ela para o meu irmão me pagar daqui um mês e a gente combinou com ele juros simples a 10%. Ou seja, no final do mês ele tem que me pagar os 100 mais o 10%. Ou seja, ele vai ter que me pagar R$110. Mas digamos que ele quis ficar com esse dinheiro mais um mês. E ele vai me pagar no período 2. Então, no segundo mês, ele deve me pagar o capital 100 mais o 10% sobre os 100 de volta. Então, no caso, ele pagou 10% no período 1, 10% no período 2, ele tem que me dar agora R$120. E assim sucessivamente. Se ele ficasse 3 meses, 130, 4 meses, 140 e assim por diante. O juro sempre sobre o capital calculado uma vez só. E o juro composto? O juro composto a gente conhece como juro sobre juro. Se eu emprestasse o mesmo R$100 para o meu irmão me pagar mês que vem, no juro composto, período 1, ele me pagaria os 100 mais 10%, que seria 110. Supondo que ele quis ficar mais um mês com esse dinheiro. No próximo mês, ele vai calcular o juro sobre o novo capital, que é 110. Então, ele deverá me pagar 10% sobre 110. Tá? No caso aqui, ele deveria me pagar no período 2, R$121. E se ele resolvesse ficar mais um mês, ele pagaria 10% sobre os 121, que seria 133. Então você vê que ele cresce mais rápido o capital no juro composto, porque é juro sobre juro. Tranquilo? Bom, relembrados esses detalhes, a gente já pode ir para a nossa tabela de financiamento aqui. A nossa situação hipotética leva em consideração uma tabela de financiamento. A tabela de financiamento é dividida em duas. Quando você for comprar o seu imóvel no banco, eles vão te explicar que são duas tabelas. A tabela que a gente chama de price e a tabela SAC.
Essas são as duas tabelas de financiamento. Qual que é a diferença entre as duas? A diferença é a seguinte, basicamente é a seguinte: tabela Price é uma tabela que mantém parcelas fixas, ou seja, quando você compra um imóvel, você sabe quanto você vai pagar do começo ao fim. E a tabela SAC? A tabela SAC é uma opção que o comprador tem de começar com uma parcela mais alta e todo mês ter um desconto até que a última parcela seja mais baixa. Então ele começa com mais alta e termina com mais baixa. Geralmente o comprador vai analisar a situação financeira dele no momento. Se ele acha interessante pagar uma parcela mais alta hoje para lá no final ele ter uma parcela baixa, ele escolhe a SAC. Mas se ele acha assim, não, eu quero uma parcela mediana, eu quero começar e terminar com o mesmo valor, ele escolhe a Price. No nosso caso aqui, eu vou explicar para vocês, a gente tem pouco tempo de aula, então não dá tempo de passar as duas tabelas. Eu optei por mostrar para vocês como funciona a tabela Price, que é a tabela de parcela fixa. Então ela funciona assim: a gente vai montar a tabelinha com todos os dados que a gente tem, e nesse caso aqui a gente está dizendo que uma pessoa emprestou do banco R$24.000 para comprar um imóvel, poderia ser qualquer valor, 50, 100, 200, mas ele emprestou R$24.000, e a tabela de juros de financiamento de imóvel, ela gira aqui em torno de uma média de 8%. Tranquilo? Então uma pessoa emprestou R$24.000 na tabela Price, que é uma tabela de parcela fixa, a 8% ao mês. Quanto de juros essa pessoa vai pagar por período, por ano? O juro é calculado ano. A gente vai fazer uma coisa bem simples. Pega o 24.000, faz vezes o 8% de juro, e no primeiro período o cidadão vai pagar R$1.920 de juro. A parcela dele era 7.246, descontando o juro, que esse é o que ficou para o banco, sobrou 5.326. Esse 5.326 é a amortização, é o que abateu da dívida. Então a gente vai descontar 5.326 da dívida. No período 2, ele não deve mais 24, ele deve 18. E aí vai pagar juros sobre os 18, 8% sobre 18, que significa 1.493. Pega o 1.493, diminui da parcela de 7.246, resultou em 5.752. Esse 5.752 é o que ele pagou do capital, desconto do 18, fica 12. E assim sucessivamente. Juro de 12, 1.033, desconto do 7 da parcela fica 6, desconto 6 do capital 12, ele ficou devendo 6. Juro do 6, 536, menos 7.200 da parcela, resultou em 7.709, que era o que ele devia. No último período ele não deve mais nada. Tranquilo? É assim que se calcula o juro na tabela Price. Agora eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho um detalhe que é o seguinte: mas como é que você chegou nessa parcela de 7.200? Fique tranquilo, é uma coisa bem fácil de fazer. A gente tem essa formulazinha pronta nos livros, tem outras maneiras, mas essa aqui é a mais prática. A gente tem essa formulazinha pronta e você só vai substituir nas letras as informações que a gente tem. PMT significa a parcela que a gente vai descobrir. AP é o valor que a gente pegou do banco, 24, 50, 100 mil. Substituir aqui. Aí a gente tem uma divisãozinha aqui de I elevado a N. I é a nossa taxa de juros. O N é o nosso período, que a gente fez aqui em 4 vezes. Beleza, substituir as letrinhas aqui na forma com os números que a gente tem, aí a gente matou a questão. Vai fazer a divisão, a gente tem condições de fazer essa divisão, que é bem tranquila, pode usar a calculadora também, mas é coisa bem fácil de fazer. A gente substituiu o AP pelo 24.000, substituiu o I, que é a taxa de juros, por 8%, o nosso N, que é o período, o tempo que foi financiado, fez a divisãozinha, resultou em 36.048 divididos por 10.883, e a gente quer descobrir a parcela, que é o nosso PMT. Quando vocês fizerem essa divisãozinha aqui, vai dar um valor de 3,31, 21 e alguns quebrados aqui, tá? Agora a gente vai passar o nosso 24, que estava multiplicando, dividindo, e a gente chega no nosso PMT,
que é a nossa parcela de R$ 7.246. Tranquilo? É assim que calcula uma parcela em uma tabela de juros de um financiamento. Bom, nossa aula acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado, sobretudo entendido, e até a próxima.